Vamos falar do primeiro tempo do Corinthians, para depois a gente falar do desastre que foi o segundo tempo do Corinthians, né? Então vamos lá. Primeiro tempo, entramos com o time que deveria entrar, que tem à disposição, não temos o Garro, não temos o Bidon. Então é o time que a gente tem como quase titular, se considerasse o Kaká ainda se considera titular, talvez ali um GH da vida seria o titular desse time. Vamos lá. Então teríamos ali o Hugo Souza voltando, sem ritmo de jogo, nem atuou na partida, só tomou os gols, praticamente. Nós temos o Mateuzinho e o Bidu no primeiro tempo, com o Kaká e André Ramalho. O Ranieri, que eu não sei nem se ele apareceu no jogo. Temos ali do lado esquerdo o Alex Santana, do lado direito o Carrillo, um monstro do primeiro tempo. O Coronado, o Memphis, não sei se ele foi no Morumbi ou se ele estava com problema da água, ficou com medo da água, poderia ser enxurrada, não sei o que aconteceu, ele não apareceu também. E no final das contas tivemos ali o Yuri Alberto, né? Essa é a linha principal do Corinthians, pelo menos nesse primeiro... É a primeira vez que o Corinthians joga com esses jogadores na completude, digamos assim, todo mundo jogando 100% ou na maioria dos tempos, né? Nós temos 4 jogos no Campeonato Paulista. E o São Paulo veio com o melhor que ele tinha também, que era aquela escalação que eu trouxe para vocês anteriormente, né? Enzo, Vinícius, Arboleda e Franco, com Rafael no gol, Alisson, Pablo Maia, Lucas Moura, Luciano, Oscar e Calheri. As escalações foram o que a gente falou ontem, e principalmente o que aconteceria se o Corinthians não tivesse uma estrutura tática bem firme no jogo. Bom, o primeiro tempo, um jogo extremamente equilibrado. Aliás, só para falar, remeteu um pouco a Copinha, tá? Aquela sensação de Copinha, aquela sensação de que o segundo tempo foi muito pior do que o primeiro tempo. Mas, assim, o primeiro tempo do Corinthians foi bom. Por incrível que pareça, foi bom. Dentro das circunstâncias, um pé d'água que atrasou a partida por mais de 1 hora, um jogo num campo pesado, o time jogando no campo do adversário, o Corinthians não se intimidou, transacionou um pouco lentamente, tendo em vista a dificuldade do próprio campo. As associações não estavam boas, não vi boas aproximações com o Yuri Alberto, apesar do Yuri Alberto ter feito uma boa jogada na linha de fundo, em profundidade, fez uma boa jogada, mas o Memphis não se apresentou tanto. Aliás, senti saudade do Memphis, porque jogou 90 minutos e simplesmente não teve aquele impacto no jogo. Achei até que ele não deveria ter terminado os 90 minutos, não agregou, né? Eu acho que o Thales poderia ter entrado no lugar dele, ou ele entrar no lugar do Coronado em situação de posição, porque o Coronado, em determinado momento, também não teve grande participação no jogo. Mas o primeiro tempo, falando só do primeiro tempo, o Corinthians e o São Paulo brigaram muito. O Lucas, pelo lado direito, do costado do nosso meio campo, deu muito trabalho. Lembra que eu falei para vocês? Eu estava com muita preocupação nessa composição de meio campo. Por quê? Porque o São Paulo joga num 4-2-3-1 e, via de regra, nós jogamos no 4-3-1-2 e você tem que ter uma composição muito bem feita para ter ali uma parte defensiva condizente com a forma de jogo. Então você vai ter que reduzir linhas com alguns dos atacantes para que a gente possa ter ali uma igualdade numérica. Mesmo assim, no primeiro tempo, apesar do amarelo aos 20 segundos de jogo, não entendo ser cabível o amarelo pro Alex Santana, o Corinthians, de certa forma, brigou muito com o São Paulo. O Lucas, já no primeiro tempo, já tinha uma certa liberdade e uma dificuldade de parar, mas, necessariamente, o São Paulo não conseguia concretizar nenhuma finalização a gol. Nem até os 40 minutos o São Paulo não tinha feito uma finalização no gol, e a que fez foi de média distância. Por outro lado, o Corinthians também não tinha essa capacidade de fazer uma finalização ao gol do Rafael, mas era um jogo brigado, era um jogo técnico. Acho que o Carrillo foi um dos melhores nessa composição de primeiro tempo, dominou o meio campo,
ditava o ritmo do jogo, e aí é o problema. Se ele dita no primeiro tempo, talvez ele não tenha a perna para o segundo, porque só foi ele que jogou. O Ranieri não deu opção, o Alex Santana também não tinha essa condição toda, né? Física, por exemplo, muita dificuldade, e com o amarelo, muita dificuldade para fazer a marcação. Então a gente perdeu tanto na questão de cadência por conta do campo, inclusive, né? Mas o Carrillo foi o dispare desse meio campo. Simplesmente os 45 minutos estavam no bolso dele. Tivemos boas ações dos laterais no primeiro tempo, isso daí é inegável, né? Mas não assim acentuadamente na parte ofensiva, muito mais na parte defensiva, cobrindo as subidas dos pontas. O Lucas de um lado, tinha o Oscar, tinha o Luciano no centro. Os laterais foram bem na composição defensiva, mas na parte ofensiva não foram tão eficientes. Então, de certa forma, o Corinthians conseguia se defender melhor do que o São Paulo. O São Paulo sempre parecia que tinha uma sensação de que ia causar um problema muito grande ao Corinthians e nunca aconteceu. Mas faltava alguém no Corinthians para concentrar a parte ofensiva. Com a ausência do Memphis e principalmente uma desassociação com o Yuri, porque não encaixou, não deu liga ainda Coronado, Yuri e Memphis. É completamente diferente o jogo do Garro com o jogo dos outros dois, né? Falta esse cara para fazer para preencher essa lacuna que o Garro está deixando. O Coronado não consegue, porque ele é um jogador que beira bastante, né? Ele beira para um lado, beira para o outro, e às vezes precisa desse cara para pensar ali no meio. Ele tem que receber bola do Alex, tem que receber do Carrillo, para que ele pense na profundidade dos dois atacantes. E o problema é que o Coronado, como ele espicha muito de um lado para o outro, via de regra ele faz a inversão, mas ele não está no ponto fundamental, que é o centro do campo, que é a falta que a gente sentiu do Garro nesse aspecto. Bom, de qualquer maneira, o Coronado não acordou nos primeiros 30 e poucos minutos do primeiro tempo. Ele não tinha participado efetivamente do primeiro tempo até os 32 minutos. A partir dali, ele pega uma bola na frente da área, dá um drible e sofre a primeira falta. E a falta, o Memphis bate. Poderia ser Coronado, eu acho que Coronado seria capaz de botar por cima da barreira e fazer o gol. Mas foi o Memphis também seria capaz de fazer isso, até porque ele já fez isso. Então, qualquer uma das duas opções eram cabíveis. O goleiro defendeu o Rafael. Tivemos ali um cruzamento na área, né, excepcional ali do próprio Coronado. O Coronado também fez esse cruzamento de escanteio, cabeceio do Kaká, defesa do Rafael. Então, portanto, a gente tinha duas oportunidades boas com os pés do Coronado. E tivemos uma terceira opção, que foi 3 minutos depois do cabeceio do Kaká. Nós tivemos mais agora foi uma inversão de bola do Coronado para o cabeceio falho do Alex Santana, devia cabecear para o gol e não aconteceu. Então, a partir daí também o Coronado não fez mais nada. Foi esse trecho ali, uns 10 minutos no máximo, que o Coronado toma um pouco de acordei para o jogo, vou jogar. Aí ele teve a oportunidade de mostrar que poderia ajudar tecnicamente, mas daí parou. O São Paulo ali teve o primeiro chute do São Paulo, foi aos 42, chute que o Hugo defendeu, tá? Que o Hugo defendeu do São Paulo, foi aos 42 minutos do primeiro tempo, muito por uma marcação frouxa já do Ranieri. O Ranieri deixou a aproximação do São Paulo foi tocando bola até o lado direito, curvou para dentro e chute e foi no centro do gol. Apenas isso foi a participação do Hugo, de certa forma, no primeiro tempo, com uma bola só. Primeiro tempo, uma sensação de equilíbrio, muito equilíbrio no jogo, muita disputa. O Corinthians muito consciente com a bola no pé do Carrillo, não conseguindo ter opções com o Ranieri, muito menos com o Alex Santana, apesar do Alex Santana também ter feito uma tentativa no final do jogo, mas os dois não apareciam. E outra, Coronado apagado a maioria do tempo do primeiro tempo, e esses 10 minutinhos ali que ele deu uma acordada e teve as 3 grandes chances do Corinthians, talvez em sequência do jogo. Foram essas 3 nesse período. 30 minutos do primeiro tempo, você vai ter 10 minutos em que o Corinthians tem uma superioridade muito grande por conta do Coronado aparecer, principalmente, os espaços que o São Paulo dá, e só. Corinthians fez
10 minutos de superioridade nos 90 e poucos minutos que o Corinthians teve. Nos demais, um equilíbrio no primeiro tempo entre as partes, nenhum era tão grande, nenhum era tão superior ao outro, até porque os dois não tiveram tantas defesas assim. O Corinthians foi esses 10 minutos. Portanto, deu uma sensação boa de que teríamos ali para frente uma capacidade de chegar no segundo tempo, já que a gente teve aqueles 10 minutos, de, quem sabe, num campo menos pesado, ter uma viabilidade de jogo, né? O Corinthians era muito técnico, só que a gente teve que fazer uma alteração que todo mundo pedia, por quê? Porque o Alex Santana, de certa forma, era um jogador mais pesado, já tinha amarelo, logo no primeiro lance do jogo, com bola rolando, o juiz já não se firmou de já tirar ele do jogo, e veio o Martínez para a posição. Daria um pouco mais de intensidade? Daria um pouco mais de intensidade, quem sabe, né? Um pouco mais de força, de vigor, e a gente continuaria com o jogo do primeiro tempo, com muito aguerrido, muito forte. Essa era a minha perspectiva, mesmo com a saída do Carrillo. Mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. O São Paulo, já no começo do jogo, volta como jogou na Copinha. Lembra do jogo da Copinha? Eles voltam tão bem quanto o jogo da Copinha. Parecia que aquele 2-1 da Copinha foi o 0-0 do primeiro tempo. Terminou melhor para o São Paulo, aquele 0-0, do que para o Corinthians, por conta desses desequilíbrios dos 10 minutos. O Corinthians não matou, o São Paulo não perdoou. E aí, 16 minutos, o Corinthians não tinha feito uma finalização. Em 16 minutos, o Corinthians não tinha feito uma finalização. Nesse intervalo do segundo tempo, nós tivemos nada mais, nada menos do que falhas individuais grotescas, bizarras, absolutamente indescritíveis o que aconteceu. Primeiramente, logo no começo do segundo tempo, um cruzamento, um escanteio, marcação do Mateuzinho. Mateuzinho faz aquele movimento de bloqueio num cruzamento, né? E o Lucas Moura se desvencilha, além de se tirar a marcação do Mateuzinho, ele consegue fazer na tirada de corrida, ele conseguiu ainda impulsionar mais do que o Kaká. Claro, muito bom para eles, péssimo para a parte defensiva. Os dois falharam, né? O Mateuzinho, para não continuar no bloqueio ou tentar evitar essa impulsão tão assentada do Lucas, 1,72 m. Mas é pequeno. Gente, impulsão é impulsão. Você tem que pedir. Às vezes o cara pode. O Romário, por exemplo, era um nanico. Se fosse hoje em dia, todo mundo estava reclamando de tomar gol do Romário. O Romário tinha um grande posicionamento, etc. Você tem que estar ciente que o outro time tinha uma grande capacidade. Você não pode vacilar no campo do adversário. Você não pode vacilar. Você não pode largar a marcação. Não pode. Certo? Não pode. Você está num clássico. Parece que esses caras esqueceram que é um clássico. Dominância, acabou essa crista, acabou o tabu, beleza, eu queria ganhar do São Paulo, queria. Agora, tome vergonha na cara, porque é um clássico. Clássico você não larga ninguém. Por quê? Porque o Lucas é tecnicamente muito bom, porque o Oscar é muito bom, porque o Calheri, de regra, faz um golzinho, mas não pode largar uma marcação jamais. Jamais. E também não pode perder ali na impulsão, o caso do Kaká, né? Então, ambos falharam no primeiro gol. Porra, eu fiquei muito puto. Uma jogada simples, pô. A boca da área tava vazia, só tinha o Lucas ali. Só tinha o Lucas, não tinha mais ninguém. O Mateuzinho não pode deixar, certo? Não pode. Mas tudo bem, vamos lá. 1-0. O jogo vai ficar mais difícil, o campo melhor, e o time vai ter que se virar. Se virar, pô. Bota a bola no chão. Tecnicamente, o time poderia ter uma concentração melhor. Coisa que eu falei em relação à Copinha, tem que falar profissional. Então, os dois são imbecis, né? Os times. Os dois são juniores. Só que um tem 17 anos e os caras têm 30. Porra, você tá tomando 1-0, caramba. Para o porra do jogo. Segura um pouco. Sabe que os caras vão botar pressão. Cadencia. Trabalha a bola. Vai fazendo assim. Respira. Vamos para frente. Mas você tem que ter a ideia de jogo, do que você vai fazer agora que mudou. Quando você tomou o gol, mudou tudo, pô. Mudou.
Você não está mais em pé de igualdade, você vai ter que buscar um empate, você vai ter que se expor, você vai ter que colocar mais ofensividade nas suas laterais, você vai ter que subir seus meias, você vai ter que fazer a compactação ofensiva, a transição defensiva e etc. Você tem que pensar a porra do jogo. Você tem que pensar. Mas não. O time sucumbiu no primeiro gol, sucumbiu, não pensou, não deu a cadência, não esperou, e aí um lateral, tá todo mundo em cima. Todo mundo estava em cima do São Paulo, estava em cima da marcação, em cima do Bidu. Todo mundo. Para que essa pressa toda? Qual é a finalidade? O São Paulo está querendo fazer o segundo gol. Todo mundo está querendo fazer o segundo gol. Tinha uma cacetada de jogador na frente. Espera, velho. Afasta um pouquinho, deixa o seu jogador chegar. Ou bota essa bola para frente, você não bota. Porra, você tá na lateral, você manteve a bola no mesmo lugar. Deu uma pedrada pro Carrillo, aí o Carrillo também falhou tecnicamente, mas foi uma pedrada para ele, muito menos falha do Carrillo. Houve uma falha técnica, houve uma falha, mas a pedrada que o Bidu tentou fazer uma inversão pro outro lado, para espanar essa pressão. Porra, bota para frente essa desgrama, chuta para frente, você bota uma pedrada com todo mundo ali. Perdeu a bola, o Luciano pega a bola e toca pro Oscar 2-0, e aí 2-0 já era mais complicado, né? Aí realmente fica mais complicado você buscar uma vitória, tendo em vista sucessivos erros individuais. Desequilibra o time, né? Desequilibra. Isso daí, entre um gol do Corinthians, o primeiro gol tomado e o segundo gol tomado, foram em torno de 7 minutos. Tomou um gol, 7 minutos depois, tomou outro. E olha que o São Paulo continuou em cima. O São Paulo não recuou. O São Paulo buscou a ação ofensiva o tempo todo. O Corinthians que, nessa estratégia, simplesmente não conseguia fazer mais nada. E aí vem o Ramon Dias. Primeiramente, a culpa é completa dos jogadores. O Ramon vai ter sua parcela a partir de outro momento. E é a partir do segundo gol do São Paulo. Veja, o jogo já estava decidido 2-0. Ele queria mudar as condições de jogo. A culpa do Ramon é 5%, 10%, se você quiser botar muito, tá? Mas para ir para a segunda parte desse momento com 2-0, ele coloca o Romero. E coloca o Romero de ponta. Temos 3 atacantes dentro de campo. De novo, o Ramon Dias resolve colocar o Romero para o lado esquerdo, coloca o Yuri Alberto do lado direito, o Memphis mais centralizado, porque o Yuri Alberto correu muito pelo lado direito, né? Passou lá um monte de tempo, e o Romero estava lá. Tirou o Ranieri, o meio-campista, trouxe o Coronado um pouco mais para o centro, né? Ficar um pouco mais centralizado, naquele bico de 3, né? Deixou o Carrillo, o Martínez e o Coronado. E deixou o Romero lá. Mas não foi essa modificação que fez o gol do Corinthians. Numa tentativa de primeiro lance ofensivo do Corinthians, foi uma falta na intermediária pelo lado direito, ofensivo do Corinthians, um erro de saída não, de rebote. Um chute maravilhoso, espetacular. Poderia ser o gol do jogo. Um gol espetacular do Martínez. E não tinha nada a ver com o Ramon. Nada da sua decisão fez alguma modificação expressiva nas decisões do jogo. Nada. Absolutamente nada. Mas foi um golaço. Quase da intermediária, meteu no ângulo, talvez um dos maiores gols que tivessem ali. Mas tudo bem. E aí, o Corinthians no 2-1. Pô, agora dá, né? 2-1, tomou 2-0? 2-1, né? Pô, tá bom, né? Não tá bom. Com a saída do Ranieri, modificação tática, um atacante a mais. O que eu falo pra vocês? Pô, Ramon, velho, é aquela coisa. Os erros individuais não podem causar em você desespero para voltar por 3 atacantes. Não são 3 atacantes que ganham de um time que tem necessariamente 5 jogadores de meio. 2, 3, 1. Você tirou o Ranieri para colocar lá na frente o Romero, que não apareceu no jogo. Você não apareceu no jogo, porra.
De novo, foi com o Racing, foi com o Flamengo. Acorda para a vida. É só o Coronado que estava construindo nesse jogo. Você tem que colocar mais meio-campistas e não começar a colocar mais atacantes. Quem é que vai passar para esses caras? Para o Romero, ponta. O Romero só presta. O Romero, vou repetir para você, viu, Ramon? Porque isso eu já falei ano passado. Falei contra o São Paulo no 3-1. Falei contra o Flamengo no 0-0. Falei contra o Racing. Não adianta botar o Romero na ponta. Romero não é ponta. Romero hoje é um atacante móvel dentro da área. Dentro da área. Qual é o medo de tirar o Memphis? O Memphis jogou zorra nenhuma. Nada. Nada nessa partida. O Memphis só apareceu em um chute que foi a falta. O Memphis fez nada que prestasse nesse jogo. Então, o medo de você tirar o Memphis, o Memphis não tem cadeira cativa no ataque do Corinthians, não. Quando joga mal e não tem uma sequência, passou o primeiro tempo, passou meio do segundo tempo, você vai manter o Memphis lá pra quê? Num campo pesado daquele? Pra botar 3 atacantes ainda? Faz sentido nenhum, tá? E digo mais, nem precisava ser o Romero, era pra ser o Thales. Thales, artilheiro do campeonato, artilheiro do nosso campeonato, né, que a gente tá na frente, fez o gol da vitória no jogo, fez o gol da vitória no segundo jogo, porque ele entrou quase nas os últimos momentos do jogo. Não faz sentido ter o Romero na partida ali, de jeito nenhum. Mas isso era irrelevante. O 2-1 foi fortuito, e simplesmente o que acontece? O Lucas, novamente, o Corinthians escancarado, nesse sistema de 3 jogadores de meio, com o Romero lá na frente, com o Memphis e Yuri, ninguém voltou. Ninguém faz compactação defensiva, escancarado, estraçalhado esse meio campo do Corinthians. Um buraco. Mas isso não é só a resposta do terceiro gol. O Martínez acabou de entrar, falta não fez. Tomou um drible seco. Besta. Kaká virou a bundinha, tomou um drible seco, besta. O André Ramalho botou pezinho de moça, pezinho de modelo, seco. E Hugo tomou um chute. Aí ele e o goleiro simplesmente pareciam um treino. O gol do Lucas foi um treino. Um treino. Porra! 3 caras, porra. 3 caras. Ninguém dá uma marretada no Lucas, mesmo que seja na boca da área. Mesmo que seja na boca da área, porra. Nós tomamos ali, o Coronado não tomou falta? Faz a porcaria da falta na boca da área. Sai da área. Sai da linha me lembrou a época do Silvinho, que ficava lá dentro da área. Porra, sai da área. Empurra o Lucas pra fora e faz a falta lá fora. Ou senão o Martínez já deveria ter derrubado. É crime fazer falta. É crime fazer falta no Lucas, é crime marcar o Lucas. Pelo amor de Deus. Não existe isso, tá? Então, os pezinhos de moça aí, os 3 pezinhos de moça aí, o Martínez, o Kaká, principalmente o primeiro zagueiro do combate e depois o André Ramalho, uma piada. Os 3 uma piada, tá? Os 3 uma piada. Não tem nem conversa. 3 piadas em um simples lance. 3-1, gente. Aí começou o desespero do Ramon. Como eu digo, quando você está desesperado demais, né, começa a fazer bagunça. E uma dessas bagunças tirando o Carrídio já estava cansado. Aí você bota o Thales. Olha, você já tem o Martínez, Coronado e só. Esse era o meio campo do Corinthians. Esse é o meio campo do Corinthians. Olha como é que ele formou 3 atacantes com Thales, Coronado e Martínez. Não tinha mais meio campo. Não tinha mais pegada de meio campo. Não tinha controle da bola. Não tinha nenhum tipo de capacidade do Ramon fazer ali um pensamento tático. Foi no Bumba Meu Boi. Desesperou. E aí não parou por aí, né? Que depois ele corrige, 4 minutos depois de ter entrado o Thales Magno no lugar do Carrijo, ele tira o Coronado para colocar o Rian. Só que mesmo assim, você mantém o sistema tático que não está dando certo. 3 atacantes, esse desespero, esse afoito que ele tem de 3 atacantes. O Romero não entrou em campo, gente. O Romero não fez nada porque ele não é ponta. O Memphis não jogou bem, sai, vira banco. Não estou dizendo para ele virar reserva, estou dizendo sai do jogo.
O Yuri apanhou durante o jogo, não tiveram uma falta. Juizão, viu? Parabéns. Desde o primeiro minuto, Prof. São Paulo. Isso não foi capital no jogo, tá? Não foi capital no jogo. Mas, meu amigo, quantas faltas o Yuri tomou e você não deu falta? Pelo amor de Deus, tá com perseguição no menino? Mas, cara, Memphis não jogou nada, Coronado jogou nada, Romero entrou, não jogou nada. Então, ao Ramon, na primeira adversidade, voltou para o esquema derrotado. E isso me preocupou hoje. Só isso me preocupou hoje. É um jogo de início de temporada, devíamos ter ganhado. Tô puto por ter perdido pro São Paulo, puto da vida. Eu gostaria de poder perder meu réu primado para falar de jogador. Chamar eles do que eu gostaria de chamar aqui, eu não vou chamar. Né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte: Ramon Dias, tome cuidado com suas atitudes, porra. Pelo amor de Deus, velho. Estamos no primeiro jogo contra o São Paulo. Você mete 3 atacantes. Os 3 não funcionam juntos. Não funcionaram contra o Flamengo, contra a Racing, contra o próprio São Paulo. Você perdeu o meio-campo porque você diminuiu o número de meio-campistas. Eu falo isso desde o ano passado para você. É a minha grande preocupação. Ninguém pergunta para ele. Toda vez que a gente joga com 4-2-3-1, ele não aumenta o número de jogadores no meio, ele diminui e aumenta o número de atacantes. O time do Corinthians derrete em campo. Derrete em campo. Então, assim, toma vergonha na sua cara, porque o Romero não joga de ponta. O Memphis pode sair, certo? E o Yuri é melhor jogando com 2 atacantes. Então, não use 3 atacantes, certo? No fim, 3-1. O Corinthians tem um tabu longo agora, né? 23 para cá. É um tabu longo para mim. Para mim, tem que ganhar sempre, né? Do São Paulo. Em casa, a gente vai ter que virar isso quando a gente jogar nas semis, nas finais, alguma coisa nesse sentido. Mas me preocupou muito a falta de repertório do Ramon quando ele bate desespero. É aumentar o número de criações, largar os laterais. Você pode até botar uma descida de meio campo defensiva, botar 3 zagueiros, subir os laterais para ganhar tanto meio campo quanto a parte ofensiva, porque os laterais tinham que subir mais. Tivemos ali poucos embates necessários. Ganhamos algumas, perdemos outras. Mas a mim pareceu que entramos com em determinado momento com erro de escalação, de formação, quando ele já tomou 2-0. Não estou dizendo que deveria ter sido antes, não. Mas já começar a perceber que há uma sequência de erros do Ramon Dias em relação a esse estilo de jogo.